Bom, gente, boa noite, graça e paz. Amém. A gente vai dar sequência ao estudo e toda terça-feira, né, a gente trouxe semana passada o estudo de Carta de Laodiceia. O contexto, na verdade, do estudo é a explicação bíblica dentro do contexto do que acontecia na época. E hoje é da famosa comparação de Jesus e todas as parábolas, as comparações que faziam entre pastores e ovelhas. Pastores e ovelhas. Nós como ovelhas e o pastor, o bom pastor. Isso vem desde o Antigo Testamento. Quando eu peguei aqui, famoso salmo, né? Engraçado que o Salmo 23, ele está em todos os lugares espalhado, né? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Está em todo lugar, é frase atrás de ônibus, de caminhão, na rua, saber por aí para cima e para baixo, né? E o que Davi, né, fazia escrevendo, o que acontecia, o que ele estava querendo dizer, nesse estudo vem aprofundando. O que Davi, né, que foi pastor há muito tempo de ovelhas, né, o que ele escreve, e é interessante que depois, no Novo Testamento, Jesus vai usando todas as parábolas, fazendo comparação também a ovelhas, também a aprisco, também ao bom pastor. Então, conhecidíssimo salmo, né? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas a mesa perante a mim, na tua presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Salmo atribuído a Davi, que tocava um rebanho para sua família. Quando a gente lê, né, o salmo mais conhecido mesmo dele, né, e que vai tratar especificamente disso. A gente lê, né, e aqui vem o contexto, né, a Bíblia contextualizada. O que acontecia aqui, o que Davi escreveu isso desse jeito? E aí eu botei embaixo, né, o ambiente cultural. Ambiente cultural, o trabalho do pastor de ovelhas no Oriente Médio é muito grande e ainda é parecido nos dias atuais. Então ainda existem pastores de ovelhas, literalmente, hoje ainda no Oriente Médio, que estão lá fazendo a mesma coisa que há 3.000 anos atrás. Então essas práticas bíblicas que ainda usam, né, ainda tem os beduínos, que são as pessoas que vivem no deserto mesmo, que vivem acampados lá até hoje, e que vivem cuidando de ovelhas. Então eu coloquei aqui alguns itens para elucidar assim, o que acontecia, né? O item 1 é que, devido ao clima seco e desértico, as pastagens das ovelhas eram feitas longe do curral, para nas poucas regiões onde se chamava oásis, né? Onde tem água e pouca vegetação para alimentar as ovelhas. Então o pastor tinha que pegar as ovelhas de manhã cedo e aí levar, atravessar o deserto até levar elas onde tinha alimentação, onde tinha pastagem, onde tinha oásis. Todo dia ele fazia a mesma coisa. Tocava elas, alinhava, botava naquela fila indiana, ia levando pelo caminho correto até lá. E aí a gente vai ver na comparação o que Jesus falava sobre essas parábolas, né? Todas em relação a ovelhas e a pastor. Né? Eu sou o bom pastor e tudo isso. Segundo, as águas do Negev, diversas vezes citadas na Bíblia, são um manancial que nasce no meio do deserto da Judéia e que serviu de foragem para os pastores na época, inclusive Davi. É onde Davi, está na segunda página aqui, uma foto, são duas fotos. Está vendo de cima aí, ó? Está vendo aí o vale por cima aí do deserto onde ele passava? Isso é para ter uma ideia do que
descreveu o que ele passava literalmente. Meu Deus. Olha o vale por onde ele ia carregando e caminhando e conduzindo as ovelhas, né? Daí fala assim, ó, o vale da morte. Ah, o vale da sombra da morte. Porque se ela caísse para um lado ali, ela morria na hora. E embaixo aqui está a foto da representação de um asa do Oriente Médio, que é onde as ovelhas chegavam, onde que elas tinham que chegar para se alimentar. Mas antes disso, ela tinha que passar essa caminhada toda do deserto. Para chegar aqui. Para chegar aqui. Em cima a imagem um trecho do caminho, né? Isso aí sai bem de manhã, caminhando, tocando. E ainda tem aqui uma representação da contagem, né? Ele contava as ovelhas, aí a parábola dos 99, a comparação de Jesus de 99 ovelhas. Por conta era a obrigação dele contar as ovelhas, para saber quantas estavam no caminho, quantas que saíram, quantas que chegavam lá, se alimentavam, bebiam, quantas que voltavam, e ao anoitecer ele contava de novo. Então não à toa que lá Jesus já falava das 99 ovelhas, uma se perdeu, e aí ela vai atrás daquela uma ovelha. Porque era contado, até hoje é contado as ovelhas, até porque numa passagem dessa pode cair. Pode cair, são 200 e poucas ovelhas, você imagina para um rebanho de 200 e poucas ovelhas? Como é que você sabe? Então, aqui está umas fotos de onde eles tinham que chegar. Então, o pastor deveria arrumar o seu rebanho de manhã cedo para atravessar todo esse deserto em busca desse oásis. É onde o seu rebanho deveria passar o dia. Isso poderia levar horas e deveria ser feito todos os dias. A caminhada no deserto poderia demorar 2, 4, 6, 8 horas, a depender para ele chegar até lá e aí passar o dia com elas lá. E eu anotei aqui curiosidades, item por item, das curiosidades. Curiosidade número 1. As ovelhas deveriam sair bem cedo, de madrugada, antes do sol quente, pois nesse deserto quase não se tem umidade no ar. Então, elas poderiam morrer, inclusive o pastor. Então, até o horário que ele saía, ele tinha que ser calculado. Porque o deserto é assim, não é igual Búzios, né? Aqui está calor, está demais, a gente tem umidade relativa do ar. Então, a gente começa a suar, pode tirar a roupa, bebe água, a gente... Lá não tem umidade no ar. Então, você vai atravessar o deserto, a depender do horário, passagem de Elias, quando ele cai no pé de zimbro, já seco que está desidratado. Porque você desidrata muito rápido. Você fica seco, mais água você bebe e evapora rápido o seu corpo. Então, até para sair, para caminhar, para levar, tem um horário certo para sair. Curiosidade 2. As ovelhas, elas têm uma natureza coletiva. Elas preferem andar juntas. Você não vê ovelha se soltando de carrada, sempre que esteja perdida. Elas preferem caminhar juntas. Uma adestradas é caminharem juntas na conduta do bom pastor. Aqui, na terceira página, eu coloquei uma ilustração da distância, né? Em cima uma ilustração do curral, embaixo ali em verde ali o oásis e o deserto no meio e os caminhos do deserto. Está vendo os caminhos ali do deserto? Ao ponto que ele deveria sair, o ponto que ele deveria chegar e o deserto no meio. Então o pastor deveria obviamente conhecer o caminho para não se perder, para não ficar muitas horas e saber conduzi-la, né? Curiosidade número 3. As ovelhas são mamíferos e pesam cerca de 50 quilos, podendo fornecer de 4 a 12 quilos de lã de tosquia a cada colheita, né? Então todo esse trabalho que ele fazia, né, para cada tosquia, cada colheita retirar a lã. Embaixo eu coloquei uma foto, essa foto ela é atual. Essa foto é atual, de uma curiosidade. Um pastor, ele está sempre acompanhado de alguém, de um menino, geralmente de um mais novo. É comum no Oriente Médio ver 2 pessoas tomando conta de um rebanho. Sempre tem um ancião, o mais velho, e ele sempre leva consigo o mais novo. E por que isso, né? Caso o mais velho tenha que se ausentar, ele teria um segundo pastor para substituir, porque a ovelha não se acostuma direito com troca de proprietário.
Ela tem dificuldade para se adaptar. Por isso, ela sempre tem que ter um mais novo. Assim torna mais fácil a transição. Se um pastor, inclusive, se ele, literalmente de ovelhas, se ele não tiver alguém com ele desde o início acompanhando aquelas ovelhas, se ele estiver se ausentar por doença, se ele vier a falecer, aquelas ovelhas, para serem vendidas, ninguém quer comprar as ovelhas, a não ser que manda direto para a batedora, porque elas ficam rebeldes. Ela não quer, ela não tem dificuldade. No Oriente Médio, se um pastor desse não tem aqui um substituto, um ancião, é mais fácil mandar para a batedora, porque a rebelião é grande. Então, por isso a substituição desse segundo menino, esse menino para estar ali para mim, é tipo um co-pastor, um segundo pastor para conduzir. Tem até a foto dele aqui, ó. Essa foto aqui é de 2019, eu acho. Curiosidade 5. Adonai Roi, o título de pronome de tratamento, né? Senhor é meu pastor e nada me faltará. Senhor, o meu pastor e nada me faltará. Não tem originalmente o sentido de eu terei tudo que desejo, mas o correto é de nada terei falta, ainda que eu não tenha tudo. Olha como é que muda o sentido. Não é o Senhor é meu pastor e nada me faltará, senão dá a ideia de que nada vai me faltar nunca. Adonai Roi é um pronome tratamento de Deus dizendo Senhor meu pastor, e nada me faltará. A origem correta é de nada terei falta, ainda que eu não tenha tudo. De nada eu terei falta, ainda que eu não tenha tudo. Eu não tenho tudo, mas o que eu tenho, eu sinto falta. Aí eu concluo aqui dizendo: não tenho tudo que amo, mas eu amo tudo que tenho. Isso me faz mais suprido dos que julgam ter todas as coisas. Porque dá essa ideia: se o Senhor é meu pastor e nada me faltará, não vai me faltar nunca nada. E não é isso. O Senhor é meu pastor, é Ele que não me falta. Então tudo que tenho, sou grato por Ele, por eu ter a Ele, meu pastor. Mas coisas me faltam. Então até domingo passado teve uma pregação lá na igreja que o pastor lá falou isso, né? Falou sobre nada nos faltará, nada realmente. Doença nos faltará também, situações difíceis nos faltarão, tudo vai ter na sua vida. Então essa passagem é ter Deus. Então não tenho tudo o que amo, mas amo tudo que tenho. Isso me diz mais suprido que julgam ter todas as coisas. Curiosidade 6. As ovelhas têm um constante senso de medo. Isso daqui em comparação às ovelhas com a gente, é muito grande. As ovelhas têm muito um senso de medo. Quase não tem elementos naturais de autodefesa. A ovelha não tem garra, não tem dente afiado e não tem veneno. Então você imagina uma ovelha andando no deserto sem nada para se defender. Ela tem o quê? Nada. Não tem garra, não tem dente, não tem veneno, e ela tem medo de tudo, quase tudo. Até o próprio reflexo da água. E aqui a gente vai fazer uma comparação lá no Salmo. Por que Davi escreveu sobre as águas? Ela tem medo do reflexo da água. Depois de uma longa caminhada no deserto, o pastor deve conduzi-las em águas de descanso, as águas tranquilas, as boas e calmas, e elas não se assustam, onde elas podem saciar a sua sede. Agora você imagina um animal que está quase morto de sede, atravessando o deserto. Ele chega para beber água, se a água estiver batendo muito, ele tem medo e não bebe água, é capaz de morrer de sede. Aí o pastor tem que literalmente colocar a mão, pegar a água na mão, acalmar para dar na boca da ovelha. Aí ela se sente segura, aí ela bebe água. Senão ela é capaz de ficar, se a água do oásis estiver revolta, batendo muito, ela tem medo da imagem dela na água. Então ela é capaz de ficar ali, se ele deixar, ela vai ter que ir uma por uma, ver qual é que está com medo, qual é que não está com medo, o que está acontecendo, qual é que já foi beber, para cuidar de cada uma na hora que ela chega lá. Para pegar o pasto que não está comendo e levar esse cuidado. Eu botei nisso, é tão semelhante a gente, né? Quantas vezes a gente tem medo, né? Perdemos a oportunidade de amor, de carinho, de vitória na vida por medo. Temos muito medo. Medo de amar, medo de servir, de se arriscar, medo até de Deus. Ovelhas sedentas
porém medrosas. Se tornam infelizes de tanto quererem ser felizes. Um medo. A gente anda como se tivesse muito medo. E confiar, quando falar de fé, né? Falar de fé é uma coisa, né? Ter a fé e praticar a fé é outra. É completamente diferente. Essas comparações todas que falam das ovelhas, do rebanho e do pastor para o que somos, né? Enquanto igreja, o nosso pastor, o bom pastor, Jesus, realmente cabe em tudo aqui. Curiosidade 7. A hora da tardinha é a hora de voltar. Não se pode pegar o escaldante sol do dia e nem o vento frio da noite. Que aí o pastor tem que entender que nem de manhã que possa pegar sol, muito sol, e nem voltar muito mais à tarde, porque o deserto é aquilo. O deserto, a partir da noite, faz um frio que ninguém entende. Se vê muito no deserto, o pessoal atravessando o deserto, carregando cobertor, mochila grande para cobertor. Aí o cara cheio de roupa e carregando cobertor, aí não entende, né? Aí está aí uma das coisas do mistério, o cara está no deserto, com uma roupa daquela, com mochila e carregando cobertor. Só quem sabe ali o que acontece. Ele está com aquela roupa para se proteger todinho, porque o sol pode pegar um câncer de pele, alguma coisa. Ele sabe que à noite vai fazer 0 graus, menos 5, menos 12. E de manhã cedo faz 40, 50, 60 graus. E aqui está a parte aqui dessa foto, né? A curiosidade, voltando para a aprisco, né? A curiosidade 7, desculpa. A tardinha nós voltando, né? Foi voltando para o aprisco que provavelmente Davi escreveu isso aqui. Ele me guia pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ele nos leva por caminhos retos e não tortos. Estamos seguros de volta para o lar. Você pega da passagem onde ele escreve: ele me guia pelas veredas da justiça. É a volta, né? Pelas veredas da justiça. Por amor ao seu nome, ele nos leva nos caminhos retos e não tortos. Que é a volta para casa, no caminho onde o pastor está conduzindo, certinho para eles voltarem para o aprisco, em segurança. E aí entra o vale da sombra da morte. É nessa volta, né? É nessa volta para o aprisco que elas podem cair no vale, né? Que é essa foto aqui, do vale da morte aqui, né? E aí que está essa mais uma curiosidade, né? Esse vale da morte é descrito, né? Geograficamente, né? Como essa foto aí. São caminhos altos, íngremes, né? Ali, e apertados entre as rochas. E muito perigoso, né? Tanto para ataque de outros animais que podem atacar, e a queda deles no penhasco, né? Então, eles podem literalmente cair no penhasco e serem atacados. E vão nesse caminho, nessa fila indiana, né? Ele tocando, né? E aí vem o que a gente está falando do cajado, né? A importância do cajado. E o cajado, na verdade, o pastor tem as 3 funções, né? Onde ele vai conduzindo, né? E por que o cajado é daquela forma, né? Primeiro que eles adestram as ovelhas, cantam e tocam ao som da sua voz, ela se acalma. E assim ele consegue formar fila para voltar. Reconhecem o som da voz do seu pastor. Aí você vê, até hoje isso. As ovelhas literalmente reconhecem a voz, a música, o canto do pastor. Aí você vê aqui, ó. Olha o que Jesus disse em João 10, 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Ele usou toda a comparação que Jesus faz à ovelha, porque ele sabia exatamente. Existiam muitos pastores, então você sabia exatamente. E é pelo som. Então ele emitia um som com a boca, ou ele emitia um som com cima, ou cantava uma música que as ovelhas reconheciam que era ele. E seguiam reto por ali. E ele ia com o cajado tocando. Reconhece, né? É igual com criança, né? É igual quando a gente tem filho, né? Você pode estar no meio assim, um monte de criança, um monte de gente, ouviu a voz gritando lá, meu filho. Né? Você vai na hora, vai ter um monte de criança gritando. Um monte na festa, não, foi meu filho. Fala, não é possível, isso é sabe. Como é que a mãe, como é que o pai reconhece que sabe que é o som no meio de todas aquelas ovelhas ali?
a curiosidade que fala do cajado é que é isso, né? Que ele servia para salvar as ovelhas. Coloquei 3 itens, 3 funções do cajado: a função protetora, a função salvadora e a função disciplinar. Servia para exatamente essas 3 coisas. Então o cajado servia para, como no Salmo 23, como uma vara para tocar o rebanho na linha reta, né? Para não deixar que nenhuma caia para a direita nem para a esquerda, vai tocando elas. Essa função, para cá, vai para lá. Aí você vê nos dias atuais, então, pastor, não é por aí não, é que nosso pastor, né? Jesus, botando a gente no caminho, quando vai sair do caminho, vai tocando para você voltar para a reta, né? Tocar o rebanho em linha reta, para não sair da linha, a desobediência, né? O item B, né? O cajado serve para pescar a ovelha, que aí se elas por acaso caírem no vale, através desse cajado, da ponta do cajado, ele consegue segurar a pegada pelo pescoço travado para não cair no vale da morte. Então é salvador, ele consegue segurar e puxar e salvar ela. E a terceira é a disciplina, né? Que ele consegue, através do cajado, ela tem uma terceira ponta, que se algum outro bicho vier atacar, ele consegue tirar para proteger, ela vira uma lança. Ele consegue furar o outro bicho que vier atacar as ovelhas. Qualquer outro bicho que consiga vir atacar, ele consegue, o cajado ele puxa uma terceira parte, que ele vira uma lança, ele consegue furar. Então são essas 3 funções: protetora, salvadora e disciplinar. Consegue bater na ovelha, quando a ovelha começa a ficar disciplinada, ele para cá. E o que acontece hoje em dia? A função do pastor na igreja, o que ele faz? Tenta te direcionar para lá, para você manter reto, para te salvar, para te ajudar, com sabedoria, com palavra, com disciplina. Quando Paulo vai falar lá sobre disciplina, né? Sobre se reunir, o irmão que está em pecados, problemas, para disciplinar, né? Toda essa comparação que eu acho mais incrível é que vai lá para o Antigo Testamento, para o Novo Testamento e para os dias atuais. É o que a gente vive hoje. E tem mais de 3.000 anos lá no Antigo Testamento de Davi falando para cá. E assim, quando elas chegam de volta ao aprisco, que é a ação importantíssima, né? Mais uma vez, né? Ele para e conta todas as ovelhas uma por uma, para ver se está batendo com o que saiu de manhã. Aí eu até botei aqui, né? Quando vai falar das 99 ovelhas lá na frente, né? Quando uma se perde, e ele vai buscar a que se perdeu. A importância que tem, né? Uma ovelha, uma vida, né? A importância. Porque, como disse lá anteriormente, né? As ovelhas que estão juntas estão seguras. A ovelha que está sozinha, ela está em alto perigo. Então, deixo todas aqui na aprisco e vou lá salvar aquela que está sozinha. Pode se atacar, pode se perder, pode quebrar uma pata lá, pode cair no penhasco, enfim, pode morrer. Então, é mais importante deixar o rebanho junto aqui, fecha e vai atrás dessa uma. É a comparação que a gente vê para hoje o que acontece, né? Todas as almas, todas as pessoas são importantes, cada uma, né? Individualmente. O pastor precisa muitas vezes colocar água nas mãos, para que ela possa beber, né? E eu botei a passagem, né? Dessa questão da água, do pastor pegar a água para ter que botar na boca da ovelha. Guia-me mansamente a águas tranquilas e refrigera a minha alma. Está lá no Salmo. Quando ele fala que guia-me mansamente em águas tranquilas e refrigera a minha alma, é quando chega para tomar água no raso e no pasto. É o que Davi está falando, é isso. É quando a ovelha chega agora para tomar água, me guia para eu chegar nesse local. Então o pastor deve vigiar as ovelhas, cuidando para que elas não passem realmente necessidade. O pastor ama o seu rebanho, faz todo dia a mesma coisa, atravessando esse deserto todo dia, com aquelas roupas quentes para proteger. Aí você vê em João 10, 14 e 15. Eu sou bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas ovelhas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Você vê lá em João falando das ovelhas, da comparação, e que hoje a gente pode falar a mesma coisa entre nós, né? Que somos pais, né?
os filhos, né? É a mesma relação que você imagina ter você com o seu filho. Nessa semana passada, quando eu estava com o meu filho, com o Bentinho, eu estava botando a mão assim, porque ele estava brincando, e ele podia bater a cabeça no alto do negócio, né? Só que ele não sabia, ele estava agachado. Aí eu estava com a minha mão assim em cima, né? O tempo todo que ele brincava para lá, eu ficava botando a mão assim por cima, né? Eu sabia que ele levantasse e ele bater a cabeça na mesa. Aí na hora, olha como é que foi, na hora eu me disse na cabeça, tipo assim, quer dizer, eu sei o perigo, eu sou o pai. E eu estou dizer, ele não sabia, inocentemente ele estava brincando. Aí eu consigo ali, quando ele levantou a cabeça, minha mão já estava em cima da cabeça, segurou, amorteceu assim, aí ele saiu rindo, ele achou que estava brincando. Quer dizer, essa é a comparação da relação com o pai do pai. Assim, o que Deus está fazendo aqui, os caras não sabem exatamente. Que a gente, às vezes, está inocentemente algumas coisas e é o que vai dizer lá quando fala também no Salmo, né? Do que te parece bom aos teus olhos, né? Do laço do passarinheiro, que também é isso, né? Eu vou te livrar do laço do passarinheiro, quer dizer, é o que parece que é bom para você, que você acha que é bom aos teus olhos, te chamaram para uma coisa que parece ser muito boa, mas é um laço do passarinheiro. Laço do passarinheiro. Você já viu o laço do passarinheiro? Sabe como é que é o laço do passarinheiro? Nem eu lembro. Vou explicar para você. Era assim, eu não sou muito velho não. Mas era assim, a minha época, é passarinho, né? Aí a gente botava aqui, ó, um alpiste aqui, um monte de comida, resto de pão. Aí você botava aqui um caixonete assim grande, ficava assim em cima, segurando, aí esticava embaixo com um graveto. Aí a gente amarrava uma linha, uma corda, um barbante e saía de perto, e ficava escondido. Aí o passarinho, que via passarinho que vende carne aí. O passarinho vinha, quer dizer, o laço do passarinho é literalmente isso. Sim. Aí o passarinho vem, inocentemente, eu falei, comida boa ali? Alpiste, pão, foi botar tanta coisa, eles entravam até mais, aí a hora você puxar e fechar. Puxava, quando puxava, caiu. Tá preso, acabou, ia lá pegar ele. Laço do passarinheiro. Quando fala, eu te livro do laço do passarinheiro, é isso que ele está querendo dizer. Eu te livro de armadilhas. A gente repete isso e não para para dar atenção. Analisar o significado de mim. E é o que é, porque é o que parece bom pra gente, né? O que parece um passarinho? Excelente, né? Estou aqui cheio de fome, um monte de pão, um monte de alpiste, um monte de que parece que é bom. Mas que não é bom. Mas quem é que sabe que é bom ali? É Deus. Então ele te livra do laço do passarinho. Assim como estava ali segurando a cabeça dele. Ele não sabe nem o que ia acontecer. E assim é Deus com a gente, né? Então todo salmo, todo estudo de salmo, quando a gente lê muito rápido, né? Vai passando despercebido, mas tudo tem, igual o Salmo 23, todo o contexto do que acontecia, do que realmente essas comparações. Essa parte do cajado, de tudo, né? Do vale da morte. Eu gosto muito dessa parte porque até peguei aqui, né? Um trecho já indo, que a gente fica assim, né? Pegando tudo de ovelha, de pastor, do Antigo Testamento, Novo Testamento, e indo e voltando, para comparar que nós somos ovelha dele. Que a gente anda como ovelha. Com medo de tudo, tem medo, não sabe, pede direcionamento, ou para o seu pastor na sua igreja, na sua liderança, ou você sozinho no seu quarto, orando a Deus, pedindo que você não sabe. Você sabe às vezes o que você quer, você não sabe o que você precisa. Então, às vezes, você ora ali sozinho no seu quarto, assim, meu Deus, isso é para mim, não é? Esse namoro aí é para mim, não é? Esse menino é para mim, não é? Você não sabe, mas Deus sabe. Aí você orando ali, você pode consultar o seu pastor da igreja, seu líder, ou você pode literalmente ali orar para que Deus te mostre se realmente, por exemplo, essa pessoa ali é para você. E aí Deus te mostra essa pessoa. Se tiver fé ali orando, Ele vai te conduzir, vai te mostrar, porque você não sabe. O que você sabe é o que você quer. Eu quero. Ele é assim, ele é interessante. Eu achei, ele é isso. Você acha isso, é o que você quer, mas não é o que você precisa. Isso é para tudo, é para emprego, é para estágio, é para tudo. Você, eu vou para esse emprego, mas eu preciso levar a entrevista, e você não sabe que na verdade pode ter sido um laço do passarinho. Algo que parecia muito bom. Oferta de emprego, R$3.000. Entregar papel das igrejas. Manda o currículo com a foto, você menina, é um laço do passarinho.
Isso aqui tem, né? Parece um. E a Bíblia está toda aí para explicar sobre tudo isso. Os conselhos, né? Todos, tudo. Vou pegar Provérbios então. E A sabedoria, né? Na Toda multidão de sabedoria. vocês. Eu peguei essa. Eu trouxe pro Novo Testamento, né? Que aí quando Jesus fala aqui, né? Aqui em Mateus 10, 16, 11. Eis que vos envio como ovelhas ao meio dos lobos. Portanto, sede prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Aí você vê lá na frente, está falando a mesma coisa sobre ovelha. E aí, as anotações que eu estou fazendo no estudo, né? O que é uma ovelha prudente? Como que eu vou ser prudente? Né? Quais são os conselhos que eu tenho para ser prudente? Que falar que uma ovelha que vai seja uma ovelha prudente entre os lobos. Ser prudente como uma serpente, quer dizer, estar ligado, esperto. Está desperto para o que está acontecendo, não fica distraído. Você é uma ovelha. Aí fala lá em Davi, você não tem nada de autodefesa, você não tem veneno, você não tem garra, você não tem dente afiado. Fique esperto. Então, você vê como que é essa concepção. Pô, você vai passar por entre lobos, tenha cuidado. Como ser uma ovelha prudente, né? Há uma ovelha prudente no meio de lobos, né? A prudência vai fazer ela ficar viva, né? O que é que faz uma ovelha ficar viva, né? Então, os itens aqui elencados, né? Coloquei aqui. 1. Jamais se afastar do rebanho, que é o que estava lá atrás falando, lá no Salmo de Davi. Não se afaste do rebanho. Ovelha não pode se desgarrar do rebanho. Estar próximo, o rebanho guarda e protege. A parábola da ovelha perdida, deixando as 99 e vai atrás de novo perdida, pois ela está em alto risco, enquanto as demais estão seguras. O rebanho nos protege. Isso é um monte de erro de coisa aqui, né? Porque tem isso, né? Então, isso é até uma coisa que hoje, né, a gente vê muito, né? Uma ovelha, uma pessoa quando está em depressão, um jovem, uma pessoa quando está em depressão, né? É o perigo, senão não é bom que um homem viva só e que esteja só. Né? Por isso que é melhor você procurar ajuda, estar junto com alguém, estar junto com um rebanho, você está indo porque você está sozinho. Então, jovens assim que acabam vindo a cometer suicídio, fazer loucura, que se ficam sozinhos. O ditado antigo e certo, né? Mente vazia, oficina do diabo. Não fica, e é isso, a ovelha é sozinha, né? Não fica sozinha. Está perdido, está sozinho, está no canto, não sei o quê. Traz para perto, traz para o convívio, traz para um jantar, para um lanche, conversa, conviver, para estar no rebanho, na proteção do rebanho. Que dentro do rebanho, a pessoa não consegue fazer uma besteira. Vai ter conselho, vai ter o pastor, vai estar ali. Por isso que às vezes a pessoa vai para a igreja não querendo ir. Ali realmente o Espírito Santo conduzindo ela para estar ali naquele momento, para não ficar sozinha, para não ter pensamentos ali que pudessem ser pensamentos realmente do inimigo. Né? Item 2. Estar próximo ao cão pastor. O cão pastor é quem auxilia o pastor. Ele lutará contra o lobo e defende a sua ovelha por amor ao pastor. O cão pastor poderia ser a gente mesmo, né? Ministros de Deus. Não somos o bom pastor, né? Que é Jesus Cristo, como diz em João 10, mas um cão pastor que auxilia o pastor, nós podemos ser. Né? Porque ainda tem isso, né? O cão pastor está do lado ali protegendo as ovelhas. Né? Quando está em perigo também, o pastor vai e envia, e o cão pastor vai e protege, segura. Então, o segundo item é, se tu está no rebanho, esteja mais próximo do cão pastor, pelo menos. Né? Se tiver algum ataque, alguma coisa, você vai estar mais bem protegido. Né? Não confiar no mercenário. O mercenário vê o lobo e foge. Claro, ele está ali por dinheiro. As ovelhas não pertencem a ele. Ele cuida por dinheiro, por vantagem, por recursos. Ele vende o seu tempo, ele é um assalariado. A boa ovelha não confia no mercenário.
Aí você vê, né? Vou pegar aqui João 10, 10. Famoso versículo, né? Todo mundo repete. O diabo veio para matar e destruir. Né? E aqui está falando do bom pastor. João 10, 10. O ladrão não vem senão roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e que tenham vida em abundância. Então, ele não está falando de diabo aqui. Está falando de ladrão. Não sei, qualquer tradução de Bíblia não vai citar diabo. Não é o diabo. E a gente repete isso 500 vezes e ouve 500 vezes em pregação na rua, a todos os cantos. O diabo vai matar, roubar, destruir. O diabo vai... Aí lê isso aqui, vai ser aqui. O ladrão veio para matar, mas é o ladrão. Aí a pessoa fala, não, mas o ladrão é o diabo. Que o diabo é a mesma coisa que o ladrão? Não. Mas o contexto aqui, ó, eu estava falando tudo aqui, ó, do bom pastor. Se a gente for ler do versículo 1 ao 10, Jesus está explicando aqui quem são os ladrões e que não é o diabo. Não que o diabo, obviamente, não tenha esse interesse, essa intenção de fazer isso, de matar, roubar, destruir. Mas o que Jesus está explicando aqui em João 10, não é isso. Eu vou ler aqui, João, eu sou o bom pastor. João 10, versículo 1. Na verdade, eu vos digo que aquele que não entra pela porta do curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Aí eu estou trazendo porque falou lá atrás de salvo, de pastores, e aqui Jesus usando pastores e usando ovelhas. 2. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. Ou seja, ele não entra por outro local. Não entra por janela, não entra por telhado. 3. A este porteiro abre e as ovelhas ouvem a sua voz e chama pelo nome as suas ovelhas e as traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai diante delas e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. É o que eu estava falando lá atrás. É o que Davi fazia lá e é o que existe até hoje. Reconhecem pela voz. As ovelhas reconhecem o seu pastor pela voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz de estranhos. Jesus disse essa parábola, mas eles não entenderam o que ele dizia. Quer dizer, falou tudo isso que eu acabei de falar em parábola e não entenderam. Aí ele fala, então tá bom, né? Quase que Jesus fala, então eu vou explicar de outro jeito. Retornou Jesus dizendo, em verdade eu vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Eu, Jesus, sou a porta das ovelhas. Todos quanto vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não ouviram. Então aqui ele já está explicando quem são os ladrões. Não tem nada a ver com o diabo, quer dizer, eu sou a porta. Se entrar por mim, salvar-se-á e entrará e sairá e acharás pastalho. Vou voltar no 8. Todos que vieram antes de mim são ladrões, salteadores, mas as ovelhas não ouviram. Quem são os ladrões? Os que vieram antes de Jesus com uma mensagem parecida com a mensagem dele, dizendo algo parecido com o que ele dizia, dizendo que ele era o filho do homem, que ele era o bom pastor, que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não, quem veio, está dizendo isso, quem veio antes de mim falando algo parecido com isso, esses aí são ladrões, são salteadores, hein? Eles só querem dinheiro. Aí por isso que ele vai usar agora aqui, vai falar dois mercenários. Vai usar mais um que está junto com os falsos mestres. Aí ele fala, então, esses ladrões vieram senão para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Literalmente, né? Assim como aqui. Davi falando, né? Que dá a vida pelas ovelhas. Vai no deserto todo dia, levando elas até o lugar, a pastagem, e volta, e cuida. Se elas se ferir no meio do caminho, ele faz curativo, ele dá a vida pelas ovelhas. Mas o mercenário, que não é pastor, de quem as ovelhas não são as ovelhas, vê vir o lobo
e deixa as ovelhas e foge. E o lobo as arrebata e dispersa as ovelhas. Isso aqui acontece muito até hoje, né? É muito. Aí eu estava falando aqui, né? São as pessoas que estão no meio, se fazem passar, mas que são, é uma outra classe, né? São os mercenários. Eles estão ali e o único objetivo deles é o dinheiro. Eles se fazem passar como alguém que está tomando conta de você, que está preocupado com a sua vida, que quer te dar um conselho, quer tirar pelo caminho, mas o único interesse deles ali é um outro interesse, que é o mercenário. Ele vai dizer assim: ora, o mercenário foge, ele foge. Quando ele faz essa relação do lobo, quando o lobo entra, o mercenário sai correndo. Por quê? É o que Jesus está explicando. O mercenário foge porque ele é mercenário. Ele está quase explicando o óbvio, né? Ele foge porque ele não tem cuidado com a ovelha, ele tem cuidado com o dinheiro. Quando o bicho pega mesmo ali, ele sai fora. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas ovelhas sou conhecido. Quer dizer, Jesus falando aqui o que Davi falava lá atrás dos pastores, do reconhecimento pela voz. As ovelhas pelo ouvido se reconhecem um ao outro. Opa, ali meu pai está ali, meu pastor está ali. Ele ainda chamava pelo nome, né? Cada uma pelo nome. Pelo nome. Né? Pelo nome. Ainda tem isso aí. Tem isso. Meu Deus. Pelo nome. Conhecer cada... Por isso, quando uma se perdia, não, peraí. Chamava pelo nome. Esse é o cuidado. Por isso, essa comparação que ele faz de cuidado de ovelha, né? Quando a gente fala hoje ovelha, a pessoa fica meio. Mas é porque Jesus usa isso, a gente usa hoje ainda, que é essa comparação. Deus é esse que é o. Alguém falou aqui uma coisa que me lembrou. Quando entra o lobo, o mercenário foge, né? Tem uma igreja aqui, né? Em Búzios, que teve um culto aí, não tem muito tempo não, né? E aí estava lá o pastor lá e tal. É uma igreja que não tem muita oração, vamos dizer assim, não tem muito jejum, não tem muita coisa. E aí o membro de lá, que é amigo meu, ele falou que uma pessoa, um jovem lá no meio do culto manifestou. E aí, rapaz, na exortação lá, rapaz, a oração, na intercessão lá, manifestou no meio do culto, aí virou todo lá, se virou os braços para trás e girando, rapaz. Metade da igreja correu. Fugiu, foram para dentro do banheiro, se esconderam, foram lá para fora, correndo, e o pastor lá em cima. Quando o lobo entra, vocês fogem, o que aconteceu? O que vocês estão fazendo aqui? A igreja esvaziou. Ele chama fulano lá, chama o Paulo lá aqui, sai correndo, e o bicho lá girando, todo lá girando, gritando, e o pessoal fugiu. Mas o pastor não vai chamar o. O pastor chama o fulano na intercessão lá, vem lá, chama ele lá. Aí você vê, né? O que Jesus está falando aqui. Ué, mas você está fazendo o quê? Que igreja é essa? Né? Porque a palavra vai dizer, né? Na autoridade do nome de Jesus, você vai expulsar demônio? Você está com medo de quê? Você não está na autoridade do nome? Está com medo de quê? Então você vê, quando o lobo entra, porque realmente, né? A pessoa que não está preparada a ver, né? Primeira vez que quando a gente vê, né? Tem pessoas que têm experiências com isso, assim, que vem cada coisa de cada um, de levantar banco, né? Assim, sentado, né? Deixa eu falar. De ouvir falar de coisa, de levantar, para dar força, né? De segurar uma pessoa dessa aí, a pessoa está endemoniada, gira a mulher lá, baixinha, vem 1, 2, 3 para segurar e Jesus ele não sai. A pessoa quer dizer, mas quando o lobo entra, porque aí. Enfim, está falando de igrejas hoje em dia que são isso aí, né? De falsos mestres, que não tem oração, estão inchadas. Não tem busca, não tem oração, não tem jejum, não tem. E aí, assim, estão ali para inchar por dinheiro, né? Por status, aí se esvazia, né? Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas e delas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece, a mim, eu também conheço o Pai. Dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas que estão fora do aprisco, quer dizer, ele fala que tem mais ovelhas que estão fora dali, quer dizer, os gentios, né, que estão fora de Israel, tem outras ovelhas, que ainda me convém agregar a elas, me juntar, e elas ouvirão minha voz, e haverá um só rebanho e um só pastor. Né?
somos nós. Todo mundo, o cristianismo inteiro, do mundo todo, e um só pastor. Por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para tomá-la. Ninguém tira de mim, mas eu mim mesmo a dou. Tenho poder para a dar e poder para tomá-la. E esse é o mandamento que recebi do meu Pai. Eu acho muito interessante, porque quando a gente vai estudando todas essas parábolas, tem as parábolas de comparação de tudo em relação ao ovelha e pastor, que é exatamente quando a gente fala do pastor de hoje, da igreja, é o que representa aqui, mas o bom pastor mesmo, né? Jesus falando, eu sou o caminho, eu sou a verdade. E está falando ali de falsos mestres, tudo que passaram, e como que hoje a gente interpreta falando o contrário. Falando que tudo é obra do diabo, como se tudo fosse diabo. E são pessoas, na verdade é uma pessoa que está ali com uma intenção maligna, mas uma mercenária, né? Então, e a gente repete isso, né? Tudo é o diabo, tudo é o diabo. Como se você não tivesse responsabilidade de nada, né? Você não ora, você não busca, você não jejua, você não busca intimidade. E depois você fala que é o diabo que aconteceu contigo, deu problema na sua vida. E qual é a parte da tua responsabilidade que você não tem? As atitudes, às vezes, né? Levam a caminhos, né? De dores, né? A pessoa, ela escolhe, né? Ela escolhe. Por mais que o pastor, por mais que a liderança estejam direcionadas, mas é a pessoa que escolhe. Ela sozinha. Porque uma coisa é ser cristão aqui. Outra coisa é ser cristão na rua. É o que eu falo assim, mas você prega a pregação, mas a sua maior pregação é a sua vida. Verdade. A pessoa te reconhecer ali fora, a maior pregação, não precisa ser pregar, é o que eu falo. Pregue aos outros, se preciso for, utilize palavras. Que você não precisa usar palavras, não. Se preciso for, utilize palavras. Mas a tua vida é a tua pregação. A tua conduta no dia a dia. Você vai olhar assim, vai ser reconhecido. Isso não tem preço, né? Sentar num ambiente, sentar numa loja, né? Você falar meia dúzia de palavras, a pessoa te reconhecer. Eu tenho uma amiga que hoje ela é casada até com um juiz. E a avó dela fala assim para mim, que ela não era crente, vivia em outras religiões, e ela viu passar todo dia na Sem Braços, na frente da casa dela, todo dia com a Bíblia, todo dia. E ela ficava olhando, observando. Aí hoje ela é evangélica, às vezes quando me chamam para ela orar na casa dela, ela fala assim, você sabia de uma coisa? Que você me inspirava, me dava desejo de ir na igreja, porque eu via você passar aquela biblinha embaixo do braço, ia para a igreja, voltava da igreja, ia para a igreja. Por que tantos garotos e meninos assim passam aqui todo dia? O que deve ser bom, porque todo dia, ela disse que inspirou isso um dia na igreja, hoje ela é evangélica, a filha toda é evangélica, e aí ela fala sempre para mim, como é que é, né? Ao testemunho, né? Aí ela observava, né? Se eu tivesse um mau testemunho. A sua maior pregação. Foi isso aí. Você não levou Bíblia para lá, você não foi convencendo a pessoa, na sua vida, sua conduta, do seu dia a dia, faz a pessoa, na verdade, ela é curiosa, que a pessoa vai até você. Assim, rapaz, você está mudado, né? Aconteceu uma coisa, você está diferente, né? Você mudou, você não era Eu almoçava na casa de uma amiga de faculdade que estava terminando, eu ia fazer a matéria com ela, e essa amiga minha, a mãe dela era macumbeira. De na casa dela ter santo, aquele negócio de macumba mesmo. Aí eu ia lá para fazer parte às vezes, ia fazer uma matéria, e a mãe dela ficava olhando assim. Aí eu oferecia dar bolo pra gente, toda noite com lanche, almoço, e eu comia tudo. Aí os meus amigos do curso falaram, você é doido, aquela mulher é macumbeira, você está na casa dessa menina, a mãe dela é macumbeira, você é doido, você não é da igreja. Há pouco tempo a mãe dela teve um acidente no dedo, amputou o dedo e quase morreu por causa de diabetes. Aí ela foi, ouviu falar que tinha um pastor que orava. Ela foi nesse pastor, o pastor orou, ela ficou curada. Aí ela falou que se ela ficasse curada e não morresse, ela
largava tudo, queria ir para a igreja. Aí ela ficou curada, ela foi para a igreja e a vida dela mudou. Aí ela me viu, quando toda vez que ela me via, ela falava: Reginaldo, engraçado, você foi a única pessoa que eu tinha uma vida de, eu fazia coisa mesmo, uma coisa pesada, mas você ia na minha casa, você comia, almoçava, os vizinhos, ninguém falava comigo porque eu era macumbeiro, os vizinhos, todo mundo tinha medo. Você era da igreja, ia com a minha filha lá para casa, comigo. Aí eu falei: para mim, não achava de coisa nenhuma. Quer dizer, mais uma, aí hoje ela fala: hoje eu sou crente, eu vejo o que é ser cristão e ser crente. As pessoas discriminar o outro, porque, não, ali é uma lésbica, né? Um homossexual. Você não pode aceitar o que está nele, o pecado, a origem do que comete. Mas você discriminar, não. Aí você perde, às vezes, daquela vida ser transformada pela sua vida, pelo testemunho, né? Mas Jesus, né? Se for pegar todo o ensinamento de Jesus, ele estava no meio dos pecadores, estava no meio lá. A mulher lá pegada no ato, né? No ato, a prostituta estava sendo apedrejada. Então, Se ele fosse, ele falaria o quê? Não. É verdade. Quem não tiver que ter primeiro. Essa é a frase, e aí que está, né? Jesus, né? Estou com o livro lá em casa, né? Jesus, o psicólogo dos psicólogos, na mineira. Que é isso? Porque, por exemplo, uma confusão dessa lá, estava apedrejando ela, apedrejando. Ele não foi lá, ele não gritou, ele não foi lá, ele não saiu de derrubando, tirando os outros da frente, não. Ele só foi e fez uma pergunta. Só falou uma frase. Foi? Qual foi a frase? Se alguém embora não tiver pecado, que seja o primeiro que atire a pedra. Atire a primeira pedra aí que ele pecou. Aí os caras imaginam a pedra segurar, olhar para ele. Soltou todo mundo. Uma frase. Sabe o que eu queria entender depois nessa questão? Que tem um texto que diz que começou a sair quem saiu primeiro foi os mais velhos. É isso que eu queria entender. Beleza. Quando Jesus falou dessa forma, a Bíblia diz que começou a sair primeiros, não foi não, foi os mais velhos, foram os primeiros que saíram, quando Jesus falou assim. Interessante. Né? Muito forte isso aí. Muito forte. Até a outra, quando ele pergunta, por exemplo, no nome do Taco de Betélia, o cara está lá para trás do milagre dele, toda vez ele não consegue, aí Jesus pergunta para ele, né? Cara, o que tu queres? A resposta dele seria óbvia, né? Se pergunta para um cara que é doente há 38 anos, em frente a um tanque, está lá, está sendo curado, você perguntar para ele o que ele quer, aí ele responde o quê? Ele responde o que realmente ele sentiu. Ele responde: eu venho aqui, mas os meus amigos, eu não me levo lá na hora que a roda bate. Ele responde a pergunta que não é o que ele perguntou. O que você quer? Sabendo que ele responde com a dor dele. Ele responde com a dor dele. Pergunta para ele, um cara doente, 38 anos, estava para ser curado. Jesus pergunta para ele: tudo bem, você vai fazer? Você quer o quê? Eles me colocam ali, não me ajudam, não me colocam ali, quando a onda vem, que o anjo vem, se eu quiser, a dor do cara, ele está mostrando a dor dele eu não tenho amigos, eu não tenho como para me pegar e me botar na hora que a onda vem. Muito pelo contrário, eles me largam e vão lá para pegar a bênção, para ter a cura deles e me largam aqui. A dor dele era essa. Claro que ele queria ser curado, mas a dor dele eu estou tentando aqui, mas eu não consigo andar. Entende? Vou para o céu, perguntar para o céu: o que você quer? Que milagre você quer perguntar para o céu? Você imagina, 38 anos ali, não conseguia ir pertinho. Muito. Então são as perguntas de Jesus. Aí fala do mercenário, terminando aqui no item 4, que é a mais importante, né? Esteja próximo do pastor. A ovelha mais próxima do pastor é a mais segura, né? É a mais protegida. Verdade. E ao meu ver que é a mais prudente. Aqui, se o pastor nosso, o bom pastor Jesus, né? Que é cristão, o quanto próximo você está de Deus, né? Qual é a intimidade que você tem buscado? Qual a comunhão que você tem buscado? Que aquela ovelha, que ele vai citar aqui, né? Eu os envio como ovelhas, e seja a ovelha mais prudente entre todas essas elencadas nos 4 itens, é a que está mais próxima do pastor. E aqui é que está mais próximo de Jesus, é a que busca mais intimidade com Deus.
essa que está mais segura. Que a gente pode, obviamente, falar do pastor aqui da igreja, pastor da sua denominação, mas é aquela que está buscando a maior intimidade com Deus. Que Deus está falando diretamente com ela. Essa é a que está mais protegida. É essa que está mais segura. É essa que é a mais prudente. É essa que vai ser protegida. E a gente, às vezes, se distancia, né? Quando você está próximo de Deus, buscando intimidade real com Ele, um bom pastor de verdade, as coisas acontecem na sua vida nesse nível de proteção. O que é uma coisa simples, né? Eu estava no monte, eu ia no dentista, uma coisa simples. Um dia antes eu fui no dentista, fiz orçamento para fazer um canal. Aí ele falou que no dia seguinte ele faria o canal. Só que eu acordei esquisito. Eu senti confiança esquisita com aquele dentista. Rapaz, que estranho, né? Aí eu fui orar, que canal e tal, fiquei preocupado, infecção, dentista novo, né, consultório novo ali e tal. Aí eu não contente, fui para o monte de manhã cedo, antes da consulta, lá orando, para você ver, porque eu estava sentindo uma coisa que é isso, né? Que ele fala que é intuição, né? Intuição quando você dá um pulinho no futuro e volta. Na verdade é Deus, tem uma coisa errada aí. E era uma coisa simples, eu ali orando de manhã cedinho, ali assim, e aí eu falo assim, me dá um jejum, eu falei, Senhor, que o Senhor tire isso da minha cabeça. Se é de tiro da minha cabeça uma implicância, alguma coisa, se isso é espiritual, é para eu ir lá? Não é para eu ir lá. Então eu rogo a Ti para que eu não esteja achando que eu estou ficando louco. Se for da Tua vontade, se não for da Tua vontade, se eu chegar lá, esse homem não vai lá. Esse dentista não vai trabalhar, ele não vai lá. Ele não vai estar lá. Chegando lá e não estando lá, o Senhor está me testificando que realmente não era esse homem que era para mexer. E desci o monte. E fiquei, deu 8 e pouca, 9 horas, entrei. Aí entrei, o rapaz me recebeu essa tua mão. O dentista está chegando já. Ele falou, tá guardando. Aí já tinha mais 2 na minha frente. Se for 9 horas, eu não são 9 horas. Marcou errado todo mundo, já tinha marcado todo mundo para 9 horas. Aí, que estranho. E tá ele mandando mensagem, mas senhor, 9, 10. Daqui a pouco, irmão, passou mais 10 minutos, 15. Falei, rapaz, e cadê o dentista? Tá vendo aí? Tá mandando mensagem aqui, vai se atrasar, tá com um probleminha? Estranho. Deu 9h30, falei, rapaz, vou ter que ir embora. Não vou esperar mais não. Ele já está chegando aí. Falei, não, mas nunca aconteceu isso. Aí ele foi, eu fui embora, para esperar lá fora. Fiquei esperando lá de fora. Aí me aliviou assim, aquele negócio assim, não. Aí o menino me chamou de volta lá. Falou, senhor, deixa eu te explicar, você desculpa. Ele nunca faltou. Esse dentista nunca faltou. Você pode aguardar, está acontecendo algum problema no carro dele. Eu falei, não, eu vou embora. Ele chegando aí, alguma coisa, mais tarde você me liga. Tá bom? Ele tá, mas aquele, pode ficar tranquilo, tá? Ele é responsável, ele, tudo bem. Entrei no carro, fui embora. 10h30 da manhã, o cara mandou mensagem, dizendo que se enrolou, aconteceu um problema na casa dele, que isso podia marcar de tarde. Eu falei para ele, se você chegar de tarde então aí, você me manda mensagem. Vou estar em audiência, está no centro do Rio, está no centro de Búzios, fazendo coisa. De tarde, o cara me manda áudio pedindo desculpa. Rapaz, aconteceu algo inacreditável, não consegui hoje. Você pode me remarcar para outro dia? Aí das duas uma, né? Ou você realmente tem a fé, realmente a certeza que foi testificado que algo ia acontecer ali dentro, que não foi à toa. E no dia anterior senti uma estranheza, acordei com aquele estranho, referente àquilo ali, e muitas coisas acontecem. Uma infecção ali, pega no dente generalizada, boca rincha, coisas horríveis acontecem. Então, como? Quem é o que está mais seguro? É o que está mais próximo do bom pastor. É o que está buscando mais intimidade. Que aí Deus vai te falar através de sinais, vai testificar através de sonho. Então a gente quer revelar desde o sonho. Você pede a Deus, você ora, Deus revela para você no sonho. Você acorda com aquilo e fala, meu Deus, o que é isso? Aí você ora para Deus testificar aquilo ali. É porque você está próximo, está buscando intimidade com Deus. Ele está te revelando ali. Então, quem é a ovelha mais segura? É você. Que está buscando, orando, Deus está te revelando. É você que está mais seguro. Andando na rua de noite, orando, Senhor, e nada acontece. A rua vazia, não passa um carro, não tem assalto, não tem nada. Aí quando você chega em casa,
Passa um carro cheio de fuzil, cheio de bandido. É isso. É que ele está mais seguro, ele está ali orando, está o tempo todo em conexão direta, buscando intimidade com Deus. Essa é a mais importante. Termina com essa passagem do Salmo 23, né? Que eu volto agora para terminar. Né? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, igual aquela ovelha lá, né, quase caindo, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara, que é essa aí que eu falei, os 3 itens, vai estar me conduzindo para lá e para cá. Se eu sair da linha, se ele bate comigo, me bota de volta, e ela me consola. Uma ovelha sendo levada no caminho, na sombra da morte, mas no caminho do vale, ela chega no seu ponto final. Os íntimos do bom pastor. Terminei até botando nessa. Os íntimos do bom pastor. Os íntimos de Jesus. Os que buscam verdadeiramente, que oram, que confiam verdadeiramente. São esses que estão mais próximos, são esses que têm respostas, são esses que Deus utiliza até em revelação, né? Muito que aí Deus vai utilizando em outras coisas, né? São os que estão ali buscando mais. Aí acontece que a pessoa não ora, não busca, não jejua, passa a semana toda. Deus não fala comigo, nada acontece na minha vida, não me dá resposta, não acontece, é um silêncio. Mas você está fazendo o quê? É igual você vai no nutricionista, pergunta para todo mundo aqui: o que tem que fazer para emagrecer? Quantas vezes eu fui no nutricionista? Hoje eu emagreci 20 e poucos quilos. Se me perguntasse há 20 anos atrás o que tem que fazer para emagrecer, todo mundo sabe. Você vai perguntar logo, médico: olha, tá, o nutricionista vai te passar lá que você tem que comer, pode cortar carboidrato, diminuir açúcar, não pode refrigerante, não pode massa, não pode isso, não pode aquilo, não pode não sei o quê. Atividade física, você tem que caminhar tantas 40 minutos por dia, vai para a academia, é isso. Então você sabe o que tem que fazer para emagrecer. Ah, eu quero emagrecer e ganhar músculo. Faz isso tudo aqui, se alimenta dessa forma nisso. Tem que comer mais proteína, agora você tem que comer whey, tomar whey, tem que fazer isso, você sabe, tudo tem que fazer. Falar para você que é um segredo, é um segredo, que segredo é esse que todo mundo sabe? O negócio é, você consegue fazer? Você consegue fazer isso? Só perder. Aí levanta para o mundo espiritual. Deus não fala comigo, eu não tenho intimidade, não me responde, não sei o que acontece. Então, você sabe o que tem que fazer? Mas qual é o segredo? Deus te revelou o segredo? Não está escondido aonde? Você ora, você jejua, você confia, você sobe um monte, você tem intimidade com Deus, você busca intimidade, você ora pedindo intimidade, você ora falando: Senhor, fala comigo, me testifica através de profetas, através de pessoas, através de coisas. Você está buscando? Não tem segredo. Só que a pessoa não faz, não jejua, não ora, esquece, não faz a propósito, aí não tem intimidade. Então não tem segredo. Aí isso que eu falo assim, é a busca da intimidade, aí você fortalece o seu espiritual. Igual você busca para fortalecer o seu físico, né? Ou para ganhar massa magra, ou para isso ou aquilo, e você fortalecer o espírito. Se alimentar do espírito, né? Ler a Bíblia, meditar na Bíblia, orar, jejuar, assistir The Chosen, vai assistir documentário que fala de Jesus, vai se alimentar de pregação, vai se alimentar disso. Não faz nada disso, não ouve, não prega, não ora, não jejua o tempo todo. TikTok. Está alimentando o quê? É o tempo todo. Reels o tempo todo. O dia inteiro vendo besteira. Aí está alimentando o quê? A carne. Aí não entende. Não alimenta o espírito, não tem intimidade, não tem resultado. Aí fica uma ovelha como? Meu Deus, 9,15. Fica uma ovelha desprotegida. Sozinha andando por aí. Sem estabilidade, todo dia. Aí o que a oração pode dizer é: pão nosso de cada dia. É todo dia, né? Todo dia você vai comer pão. Todo dia você vai tudo para lá na padaria comer pão. A palavra é o pão, né? É todo dia. Por isso que eu comprei a Bíblia 365. A Bíblia você é todo dia um pouquinho. É igual o maná, né? Quando caía lá no deserto. Deus, ele poderia fazer, né? Mandar alguma coisa que o povo poderia se alimentar e ficar, uma semana sem comer, um mês sem comer. Como as roupas, né, deles cresciam junto com eles. Né? Nossa, desgraçado. Deus podia fazer isso.
Mas o que Deus estava ensinando, né, com o maná? Que não tem uma tradução, né? O maná o que é isso? O que é isso? Significa o maná, né? O que é isso? O que Deus estava ensinando ali? Uma dependência diária. Se você guardasse, estragava, dava bicho. Então é uma dependência diária, é o pão de cada dia. É o buscar incessantemente todo dia. Você está disposto a isso? Você está realmente disposto a fazer tudo isso para você estar protegido? Porque muitas vezes a gente acha assim que, não, o pastor não, ele está falando isso, tem nada a ver, nossa, pelo amor de Deus, eu posso fazer isso, está tudo tranquilo, mas é uma proteção. Ele está fazendo aí uma cerca de proteção em volta da gente, mas aí a gente quer o quê? Quer pular essa cerca. E aí a gente acaba, né, se machucando, se ferindo, é a ovelha que quebra a pata, que se machuca, que o lobo pega, né? Então é isso, é o depender diariamente de Deus. Todo dia. Para orar às vezes uma vez na semana, ou só no domingo, como se fosse todo dia. Já acordar são as premissas, né? Eu tiro para mim isso, né? As primeiras horas do dia. Acordei, são as primeiras horas que eu quero já falar. E eu acordo cedo, 5, eu já quero me isolar já. Se puder subir um monte esse horário, eu quero estar sozinho. São as primeiras minutos do dia. Não tem ninguém ligando, não tem WhatsApp, não tem ninguém, não tem nada. Ir para o monte 5 horas da manhã, numa cidade dessa aqui abençoada, cheia de monte, cercada de praia, é a melhor coisa que tem. Se morasse no Rio de Janeiro, aí vocês iam ver o que iam ver. Quero ver você sair 5 horas da manhã, ver o roxo. Não passou minha terra lá para você ficar andando para achar monte. Você vai aí é orar e vigiar, né? Também, um monte de bala. Um monte de coisa. Um monte de assaltantes. A gente tem o privilégio de estar num local que realmente é abençoado e buscar todo dia, uma palavra todo dia. É verdade. Quem não consegue ler, tem hoje em dia tem aí podcast. Hoje tem só um que Bíblia, só que podcast. Falada. Falada, né? Eu só tenho É o preguiça. áudio bíblico. Áudio bíblico. Áudio. Áudio bíblico. Tá, bota aqui e fica ouvindo aí. Quer dizer, Precisa nem ler. precisa nem ler. Orar, ler. Pastor, chega o horário aí, ó. Isso. 9h15, benção tudo aqui. Tem que marcar mais vezes. Mas vai. Isso aí, sem dúvida. Mais terça-feira aí, a palavra. Ovelhas protegidas perto.